Olá, pessoal. Então, temos aí mais um conteúdo. Estamos chegando aí perto do final da disciplina, com todas as dificuldades. E temos mais, além do conteúdo de hoje, que continua na próxima aula, com a parte de metodologias de avaliação, teremos mais uma parte de sistema de gestão ambiental. E aí a gente encerra o nosso conteúdo e tem a nossa última atividade avaliativa, tá? Então, hoje a gente vai começar a falar sobre a avaliação de impactos ambientais, né? Então, antes da gente falar da avaliação de impactos ambientais propriamente, a gente vai falar sobre o conceito de impacto ambiental. Então, o conceito de impacto ambiental, ele muitas vezes se confunde com o conceito de poluição. Em alguns lugares, o conceito de poluição ele vai ser bem parecido com o conceito de impacto ambiental, tá? Mas a gente vai ver que não é bem assim. Então, de acordo com Moreira, o conceito de impacto ambiental, ele perpassa aí por qualquer alteração no meio ambiente em um ou mais de seus componentes que seja provocada por uma ação humana. Então, observem que ele falou aí apenas qualquer alteração no meio ambiente, né? E aí a gente vai falar, que os impactos sobre o meio ambiente, eles podem ser impactos positivos e impactos negativos. Então, essas alterações no meio ambiente, elas podem ser alterações benéficas ao meio ambiente ou alterações adversas, que causam danos ao meio ambiente, tá? O outro autor, traz aí um outro conceito que é a mudança em um parâmetro ambiental num determinado período e numa determinada área que resulta de uma dada atividade comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Então, a gente vê aí, questões de cenários sem a instalação de uma determinada atividade, de um determinado empreendimento, cenários com a instalação dessa atividade, e ver aí algumas questões importantes, limitações, de local, limitação de período, que esses elementos eles são extremamente importantes quando a gente está fazendo a avaliação de impactos ambientais. Então, quando a gente falar de metodologia, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas só adiantando. Existem impactos ambientais que eles são impactos ambientais temporários, E tem outros impactos que eles são impactos que são duradouros, de longo prazo, são persistentes, Alguns impactos ambientais, eles acontecem, além dessa questão do período, eles podem ser revertidos, outros já são irreversíveis, tá certo? Alguns acontecem apenas numa determinada área, ali na área mais próxima onde o empreendimento está sendo desenvolvida, onde a atividade que causa esse impacto está sendo desenvolvida. Porém, em algumas situações, os efeitos desse impacto eles podem abranger uma área bem maior. Então, esse conceito de Watering é importante porque ele traz aí essa questão de período, de área, e essa comparação com a situação que ocorreria caso não houvesse essa atividade. E a gente vai ver quando a gente estiver falando, aí no decorrer da nossa aula de hoje, quando falar inclusive sobre o estudo de impactos ambientais, uma das coisas que deve contemplar o estudo é qual é a qualidade ambiental daquela área se não houver a instalação do empreendimento. Então, esse cenário ele tem que estar contemplado dentro dos estudos de impactos ambientais, tá? E aí, a gente traz a norma ISO 14001, que a norma ISO 14001, ela traz aí os requisitos para a implantação de um sistema de gestão ambiental. É uma normativa voltada para organizações, para empresas, sejam elas públicas ou privadas. A gente vai falar um pouquinho sobre ela na nossa última aula, que a gente vai falar sobre sistema de gestão ambiental, tá? E ela traz o conceito de impacto ambiental como sendo qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica, que resulte das atividades, produtos ou serviços de uma organização. Então, a norma ela já traz essa intencionalidade de ser uma coisa que pode ser boa ou ruim, Essa modificação não necessariamente ela será ruim, ela pode ser uma modificação que beneficie o meio ambiente, tá bom?
E aí, quando a gente fala de impacto ambiental, outra coisa que a gente deve levar em consideração é uma coisinha chamada aspecto ambiental. Essas duas coisas, elas se confundem muito na nossa cabeça. Às vezes é difícil a gente diferenciar uma da outra. Mas é importante que a gente tenha essa diferenciação, né? Tendo em mente aquele conceito, né? Que o impacto é a alteração de um parâmetro do meio ambiente, tá? E aí, o aspecto, né? Ele vai ser o quê? De acordo com a NBR ISO 14001, ele é um elemento da atividade de uma organização que vai interagir com o meio ambiente. Ou seja, o aspecto, ele é o que vai provocar o impacto, seja ele positivo ou negativo, tá certo? Então, aqui eu dou um exemplo. Emissão de um poluente. A emissão do poluente não é um impacto. A emissão do poluente é uma atividade, é um aspecto da atividade produtiva. Qual vai ser o impacto? O impacto vai ser a alteração da qualidade de um determinado parâmetro, né, do ar, por exemplo, né, já que, digamos que eu esteja falando de poluentes atmosféricos. Então, a emissão de poluentes atmosféricos é o aspecto. Porém, o impacto vai ser a alteração que vai acontecer na qualidade daquele ar, tá? Tem uma tabelinha aqui que a gente fala um pouco sobre isso. Então, por exemplo, atividade como a lavagem de roupa, tá? A lavagem de roupa, um dos aspectos da lavagem de roupa é que você utiliza água. Então, o consumo de água é um aspecto, né? E se você utilizar água em excesso, gastar muita água, qual é o impacto que pode decorrer desse uso excessivo de água? O impacto é que pode haver uma redução da disponibilidade hídrica, né? A gente bota aqui bem bonito porque a gente está usando termos técnicos, né? Então, vocês estão num curso superior, então vamos usar os termos técnicos, tá? E aqui, ó, vários outros elementos. Então, por exemplo, a atividade de transporte de carga por caminhões, ela pode implicar aí em diversos aspectos. Então, eu vou ter aqui emissão de ruídos. Deixa eu pegar aqui meu apontador, né? Emissão de ruídos é um aspecto. Aumento do tráfego é um aspecto. Só que aí, quais são os impactos que decorrem de cada aspecto desse, né? Então, dentro da emissão de ruídos, o impacto pode ser, né, por conta da alteração do nível de ruído, gerou um incômodo aos vizinhos. Esse é o impacto. Quando aumenta o tráfego, existe aí uma maior frequência de congestionamentos. A atividade de armazenamento de combustíveis. Se houver um vazamento, pode haver a contaminação do solo e da água subterrânea, né? O vazamento ele pode acontecer ou não, mas se acontecer o vazamento, necessariamente vai haver aí a contaminação do solo e da água, tá? O impacto ele vai acontecer, tá certo? Questão do uso de forno a lenha, que aí tem as emissões atmosféricas, né, de gases, partículas, material particulado, né, aquela fumaçazinha, vai haver aí a deterioração da qualidade do ar. Então, tá claro, o aspecto ele é a atividade que vai, é a causa do impacto, né? Existe uma atividade da organização que tem um determinado aspecto, né, que vai gerar o impacto ambiental, tá? E aí, falando sobre a avaliação de impacto ambiental. Então, primeiro, para a gente avaliar o impacto ambiental, eu preciso conhecer a situação em que o meio ambiente se encontra e preciso identificar quais são os possíveis impactos ambientais que vão acontecer, né, se houver a realização de uma determinada atividade. E aí, a partir daí, a gente vai avaliar. Avaliar o quê? Avaliar se esses impactos são positivos ou negativos, se esses impactos eles são duradouros ou são de curto prazo, se eles podem ser revertidos. Uma série de fatores que a gente vai avaliar aí dentro desse processo, tá? Então, a gente tem aí a avaliação de impacto ambiental como sendo um instrumento de planejamento ambiental, tá certo? Ele surge lá nos anos 70 nos Estados Unidos, a partir da Política Nacional de Meio Ambiente dos Estados Unidos, e chega para a gente aqui, né, já em 1981, com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, tá? E essa atividade de avaliação de impacto ambiental, ela visa o quê? Identificar
prever, interpretar, né, as consequências de uma determinada ação que a empresa, a organização está desenvolvendo sobre a saúde e o bem-estar humanos, né? E de acordo com a Associação Internacional, além de identificar, prever, avaliar, é importante mitigar os efeitos relevantes de ordem biofísica, social ou outros. Então, a mitigação desses impactos é uma das atividades mais importantes. O objetivo, né, quando a gente avalia os possíveis impactos, é sempre procurar mitigar, né, eliminar ao máximo possível os impactos negativos. Se não for possível eliminar os impactos negativos, que a gente consiga pelo menos minimizar ou que tenha meios de controlar, de remediar, né, esses impactos, tá? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando estiver falando de sistema de gestão ambiental, mas a avaliação de impactos, ela é uma atividade, né, que ela é, como a gente pode dizer, ela é proativa, né? Ela visa identificar os impactos antes que eles ocorram, para poder já ter uma solução para aqueles impactos. Essas soluções vão passar primeiro pelo fato de eliminar o impacto, se não for possível, diminuir o máximo possível o impacto, e se não for possível ainda assim diminuir o impacto, remediar, né? Mas lembrando que prevenir é melhor do que remediar, certo? E aí, gente, falando um pouco sobre o processo, né? Então, o processo ele vai ter aí algumas etapas. Na etapa de triagem inicial, a primeira pergunta a ser respondida é: esse projeto, ele pode causar impactos? Né? E aí, se ele causa impactos, ele deve passar por uma análise detalhada a partir de um estudo de impactos ambientais, que é durante o estudo de impactos ambientais que vão ser identificados os impactos para poder a gente avaliar esses impactos, né? Primeiro eu preciso conhecer quais são para depois eu avaliar. Tendo a aprovação aí do estudo de impactos ambientais, aí vai se obter as licenças ambientais. Então, são aí algumas etapas, né, que a gente tem dentro do processo de avaliação de impactos ambientais. Então, olhando aqui para esse gráficozinho, né, primeiro que o empreendedor ele vai apresentar a proposta, né, e aí passando pela triagem, a gente vai fazer aquela pergunta: essa proposta ela causa impactos ambientais significativos? Se não causa, ela vai para um licenciamento simplificado, né, licenciamento ambiental convencional. E aí passa por um processo de decisão, onde ele pode ser aprovado ou reprovado, tá? Se causa impactos ambientais significativos, então o negócio é mais embaixo, coisa mais complicada. O licenciamento ambiental ele vai ser apoiado em um estudo de impacto ambiental. Então, a gente vai ver, né, na normativa do CONAMA, que é o CONAMA quem regulamenta os processos de estudo de impactos ambientais e de avaliação de impactos ambientais, ele vai dizer para a gente quais são as atividades que necessariamente precisam passar por esse processo, tá? Que elas causam grandes impactos ambientais. Então, entendendo aí que a atividade ela precisa de um estudo de impacto ambiental, aí tem toda essa etapa. Vai ser feito o escopo do estudo, né, o esqueleto, o que é que precisa ser contemplado naquele estudo. Vai ser feita a elaboração do estudo e do relatório, que vai ser submetido a uma consulta pública, né? Consulta pública é a participação popular, tá? Que é um dos princípios do direito ambiental, que é o princípio da publicidade. E além da consulta pública, é feita a análise técnica pelo órgão ambiental competente. O órgão ambiental competente vai depender da esfera em que esse processo está tramitando. Se for numa esfera a nível federal, o órgão ambiental competente é o IBAMA. Se for numa esfera a nível estadual, o órgão ambiental competente é a CPRH, no caso do estado de Pernambuco, tá? Nos outros estados, a gente tem que procurar quem são os órgãos ambientais, né? Quem for trabalhar em outro estado e precisar passar por isso, por esse processo. E aí, a decisão a respeito
desse processo de estudo de impactos ambientais e da avaliação de impactos ambientais, ela só é tomada, né, pelo órgão ambiental após a análise técnica e essa consulta pública. E pode ser reprovado ou aprovado. E aí, né, sendo aprovado, existe toda a parte de monitoramento e de acompanhamento dos planos de controle ambiental, tá certo? Então, já que a gente falou de EIA, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse EIA, que o EIA ele é o coração da avaliação de impactos ambientais. Então, de novo, a avaliação de impactos, né, é uma ferramenta que a gente tem algumas técnicas para realizar, mas para eu avaliar a relevância de um determinado impacto decorrente da atividade que eu estou desenvolvendo, eu preciso antes fazer o estudo de impactos ambientais, tá certo? Que durante o estudo é quando eu vou identificar quais são os impactos e vou já identificar se eles são positivos, negativos, ok? Então, ele é um instrumento de controle da qualidade ambiental e serve de base para a implementação de programas de gestão ambiental, inclusive, né, para o próprio SGA. Por quê? Vamos falar mais um pouquinho também na nossa última aula, né? O SGA, o princípio básico de funcionamento do SGA é você identificar quais são os impactos decorrentes da tua atividade em cada etapa do processo, para que você possa, né, efetivamente ter o controle ambiental e garantir a qualidade ambiental. Então, o EIA é extremamente importante também para um programa de gestão ambiental, certo? E aí, falando um pouco sobre as bases legais, a gente já tem aí, né, desde a Política Nacional do Meio Ambiente, o EIA, ele foi estabelecido aí, né, em 1981, como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E aí, ela foi regulamentada em 1983 pelo Decreto 88351 e foi normatizada pela Resolução CONAMA 1 de 86. Então, esta moça aqui, eu diria para vocês, é o mais importante. É ela que diz como é que a gente vai fazer um estudo de impactos ambientais, tá certo? E aí, né, existe essa previsão legal desde 1981 e consolidou-se, né, em 1988 na Constituição Federal, quando a Constituição colocou lá que exigia, na forma de lei, né, para instalação de obra ou atividade causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade. E aí a gente já tem uma coisa. Que tipo de atividade é que precisa passar por EIA, por avaliação de impactos ambientais? Toda aquela obra ou atividade que seja causadora de significativa degradação ambiental. Então, degradação ambiental significativa, obrigatoriamente precisa passar por esse processo de estudo de impactos ambientais e avaliação de impactos ambientais, tá? Isso aí, a própria normativa do CONAMA, ela já traz exemplos de algumas atividades. E se vocês entrarem, por exemplo, no site do CPRH, tem uma tabela enorme detalhando, especificando, né? Tem uma instrução normativa do CPRH, que é o órgão ambiental estadual, especificando ainda mais essas atividades, tá? Essas atividades que já estão especificadas no CONAMA 186, na resolução CONAMA 186, 1 de 86, nas instruções normativas do Estado, elas ainda estão mais detalhadas, tá certo? Então, sempre que você estiver trabalhando num projeto, na idealização ainda, é importante verificar se aquele teu projeto ele é passível, né, de estudo de impactos ambientais. Porque o licenciamento ambiental, quando existe a necessidade, a obrigatoriedade do estudo de impactos ambientais, ele acaba sendo muito mais complicado, muito mais custoso. Porque, veja, a realização desse estudo, ele corre às custas do empreendedor e não é barato, tá certo? É caro pra caramba. Então, né, falando um pouco aí sobre o EIA, como eu já falei, né, o coração da avaliação é a atividade central do processo de avaliação de impacto ambiental, tá certo? Então, esse estudo de impactos ambientais, ele vai trazer o quê? Ele vai contemplar os estudos ambientais. Então,
vai ter toda a parte de ambiente de onde o empreendimento vai ser instalado, tá certo? Então, ele contém os estudos ambientais, os impactos, a previsão dos impactos futuros e quais são as medidas que a gente pode adotar e deve adotar para controlar, para minimizar e para mitigar esses impactos. Lembre sempre, né? A prioridade é mitigar, tá? Se não conseguir mitigar, minimizar. E se não conseguir minimizar, o que é que a gente pode fazer, tá certo? Como sempre, eu apertando os botões errados, então se eu não conseguir juntar os dois vídeos, vão ficar 2 vídeos separados, vocês já me desculpem aí, peço desculpas antecipadas, mas o que importa é o conteúdo. Então, continuando, né? Então, voltando sempre àquela ordem, né? De mitigar, minimizar, controlar, reparar, tá? E aí, vocês vão ver falar muito rima, né? Normalmente, quando a gente já fala o EIA-RIMA. O EIA-RIMA parece que é uma coisa só, né? Mas são 2 documentos diferentes, tá certo? O RIMA é uma sigla também, que significa Relatórios de Impactos ao Meio Ambiente. Vou até falar, porque às vezes assim, ai que besteira, eu vou decorar a sigla. Minha gente, isso caiu na prova de concurso. No meu concurso para docente do IF, caiu o que significava EIA e o que significava RIMA, viu? Era para escolher lá as alternativas. Então é uma besteira, mas veja, caiu na prova de concurso. Tá? Então, o RIMA, Relatório de Impactos sobre o Meio Ambiente, ele traz as conclusões do EIA de maneira resumida, numa linguagem simples e objetiva, tá certo? Então, o RIMA, ele é um documento que ele vem formalizar aí para a sociedade o que foi estudado lá no EIA, tá? Então, uma das características do RIMA é que ele é menos técnico. Por quê? Porque é justamente o documento que vai ser apresentado nas consultas públicas, tá certo? Que vai ser apresentado à sociedade. E muitas vezes, né, a sociedade civil não vai ter só as pessoas lá, os doutores, não, né? Vai ter o pessoal da comunidade que vive ali no entorno daquele empreendimento que vai ser atingido. Então, ele precisa ser um documento que as pessoas compreendam, tá certo? E ele é um documento também obrigatório, tá? Ele está atrelado ao EIA. Quando faz o estudo de impactos ambientais, eu vou apresentar lá o meu documento do estudo de impactos ambientais para o órgão ambiental, tá? Então, o EIA, ele é um documento técnico que eu vou apresentar para o órgão ambiental, né? Vou apresentar lá na CPRH, por exemplo. Quem vai avaliar o EIA são os analistas ambientais da CPRH, que são pessoas que são formadas em engenharia, que fizeram cursos específicos para serem analistas, né? Tem toda uma formação, tá certo? E junto com o EIA, eu tenho que entregar o RIMA, o relatório. Esse relatório ele tem que ter uma linguagem acessível, porque esse relatório é o que vai ficar lá no site da CPRH, por exemplo, ou do IBAMA, vai estar lá no site onde qualquer pessoa pode consultar. Então, se vocês entrarem lá no site da CPRH hoje, vocês procurarem lá relatórios de impacto sobre o meio ambiente, ele está lá dividido, relatórios do ano 2020, 2019, 2018, até não tem de todos os anos, né? Até porque o RIMA, ele só passa a ser efetivamente, o EIA-RIMA, ele só passa a ser efetivamente aplicado a partir de 86, tá? E antigamente não tinha essa digitalização. Então, alguns documentos você só encontra disponíveis lá na CPRH, ele em versão física, tá certo? Então, mas os que são já da era digital você encontra disponível no site, tá? Então, não é um documento facultativo, né? É obrigatório a partir do momento que, para a obtenção da licença ambiental, o empreendedor ele foi obrigado a apresentar o estudo de impactos ambientais, ele tem que apresentar o RIMA. Normalmente, é tipo assim, digamos assim, que... Vamos sintetizar assim. Digamos, vocês fazem um trabalho, vocês vão fazer um TCC, tá? O TCC de vocês é um trabalho bem técnico, né? Que vai ser lá avaliado lá pela banca, pelos professores avaliadores, que tem 50 a 60 páginas.
Mas aí você faz uma apresentação de slides para sua defesa, uma apresentação com 20, 30 slides para sua defesa é pública, né? Outros colegas vão assistir, outros alunos de outros cursos vão assistir, e na sua apresentação da sua defesa você coloca mais imagem, né? Uma coisa mais simples, né? Por quê? São duas coisas que são avaliadas, né? Vai ser avaliado teu texto, né, que os professores receberam, eles vão avaliar. E a tua apresentação também vai ser avaliada, mas com base em outros critérios, né? Então, o EIA-RIMA é mais ou menos isso. O EIA, ele vai vir um documento super grande, tem estudo de impactos ambientais, que são vários volumes enormes, tá? Vários volumes enormes. O relatório, a gente normalmente sintetiza, é um documento menor, né? Porque justamente é o que vai para a consulta pública, tá? Então, ó, de acordo aí com a resolução CONAMA 1 de 86, né, ela traz aí no anexo as atividades que exigem EIA-RIMA. Então, a gente tem aí estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento. Ou seja, praticamente todas, né? Porque toda estrada de rodagem ela tem uma pista que vai e uma pista que vem. Então, elas têm 2 ou mais. Então, toda estrada praticamente precisa apresentar EIA-RIMA, tá bom? Ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos. Aeroportos é uma atividade, né, que, além de EIA-RIMA, tem uma série de outros critérios de todos os órgãos, assim. Tem lei para tudo de aeroporto. Tem até uma lei que traz a questão da distância dos lixões e dos aterros sanitários, tá certo? Aí temos ainda oleodutos, gasodutos, troncos coletores e emissários de esgoto sanitário, que aí entra aí, né, a questão do saneamento, né? Então, se for trabalhar numa obra da Compesa, que está aí, né, fazendo um ramal o projeto é para construir um ramal, um tronco coletor de esgoto, então precisa de EIA-RIMA. Linhas de transmissão de energia, obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, sejam elas barragens para fins hidrelétricos, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias diques. Então, se vocês entrarem lá no site da CPRH, vocês vão encontrar vários relatórios referentes à construção de barragens. Eu acredito que o último tenha sido a barragem de Cerro Azul, que foi uma barragem projetada, né, para contenção de enchentes, tá? Temos aí também no site do IBAMA, se não me engano, vocês acham a transposição do Rio São Francisco, tá? E aí temos aterros sanitários, tem vários projetos, vários RIMAs lá no site da CPRH de aterros sanitários, do aterro sanitário de Caruaru, de Petrolina, tá? De vários municípios pernambucanos. Questão de extração de combustível fóssil, extração de minério, tá certo? Usinas de geração de eletricidade, aí só fazendo uma parte aqui. Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária acima de 10 MW. Incluindo aí as usinas de energia nuclear, né? Vocês sabem que tem aí, eu acho que eu já falei até em aula, a questão da usina de Itacuruba, que estão querendo construir uma usina nuclear em Itacuruba, né? Uma planta de produção de energia, para geração de energia, tá? No município de Itacuruba, aqui no sertão pernambucano, tá certo? E aí, só fazendo uma ressalva que precisa de EIA-RIMA, precisa sim, mas apesar de ser um projeto que está aqui no município de Pernambuco, vocês não vão encontrar lá no CPRH. E vão encontrar alguma coisa, tá? Mas assim, basicamente perpassa pelo IBAMA e pelas Comissões Nacionais de Energia Nuclear, porque tudo que é energia nuclear é de competência da União, não é de competência do Estado, é de competência da União. Pode haver uma competência concomitante, a palavra não é exatamente essa, mas assim, de haver, juntar, né, o governo federal, juntamente com o Estado, serem responsáveis pelo processo de licenciamento e pela análise dos estudos de impacto ambiental e avaliação de impactos ambientais, tá? Mas, lembrando que a energia nuclear sempre perpassa pelo governo federal, tá certo?
Unidades industriais e agroindustriais, então, também precisam de IARIMA. Distritos industriais, né? Na parte do zoneamento, a questão dos distritos e zonas estritamente industriais. Exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas do ponto de vista ambiental. Então, qualquer supressão de vegetação, qualquer retirada de madeira, ela precisa passar aí, não uma pequena quantidade, né? Mas dependendo, tá? Precisa passar pela licença ambiental. Até pequenas quantidades, ela não vai precisar necessariamente de um EIA-RIMA, mas ela precisa de autorização do CPRH. Não sei se vocês já viram placas, às vezes, quando estão fazendo duplicação de estrada, né? O pessoal da obra coloca supressão de vegetação autorizada pelo CPRH, tá? Então, precisa ter autorização do órgão ambiental para retirar madeira, tá certo? E aí entram ainda os projetos urbanísticos acima de 100 hectares, né, ou que sejam realizados em áreas consideradas de relevante interesse ambiental. E aí as áreas de relevante interesse ambiental são aquelas áreas que têm beleza cênica, né. Normalmente nessas áreas você não pode nem fazer esses projetos urbanísticos porque elas são áreas protegidas, muitas vezes, né. Mas caso não seja, ela precisa passar por esse processo. E qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia, né? Em resumo, se eu pergunto a vocês, quais são as atividades que exigem EIA-RIMA? Qualquer atividade que seja causadora de significativo impacto ambiental. Qualquer atividade que cause uma degradação ambiental relevante. Então, ela precisa de EIA-RIMA, tá bom? E aí, gente, vou falar um pouquinho rapidamente, não vou me aprofundar nas etapas do estudo de impactos ambientais, tá certo? Vocês encontram isso tudo na normativa, mas assim, vou falar aqui rapidamente. Primeira coisa para realizar um estudo de impactos ambientais é você definir a área de influência do projeto, né? Então, vai definir as áreas de influência e a partir daí vai se realizar o diagnóstico ambiental, né? Esse diagnóstico ambiental, tá certo? Ele visa caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, no caso de não implantação, né? Lembra que a gente falou lá no início a questão dos cenários, sem a instalação do projeto, com a instalação do projeto. Então, preciso fazer o diagnóstico ambiental dessa área, e esse diagnóstico ambiental, ele contempla o meio físico, e aí entendam por meio físico, né? São aqueles elementos da biosfera, né, que a gente viu lá no começo, a parte não viva, digamos assim, né, subsolo, águas, ar, clima, recursos minerais, topografia, regime hidrológico, correntes atmosféricas, até o vento tem que ser estudado, viu, em algumas situações, por exemplo, localização de estação de tratamento de efluente, tem que saber para que lado o vento está soprando, né, porque tem que saber para que lado os odores vão ser direcionados, tá? Os odores da estação de tratamento de efluente, de um aterro sanitário, tá certo? E aí, né, como eu falei, a questão das áreas de influência, né? Esse diagnóstico ele passa pelas áreas de influência. Então, dentro do estudo de impactos ambientais, a gente vai caracterizar aí 3 áreas. A ADA, que é a área diretamente afetada. A área diretamente afetada é aquela área que vai ser utilizada pelo empreendimento, onde ele está localizado efetivamente. Essa área, normalmente, é a área que sofre os impactos diretos mais significativos durante os processos de instalação e de operação do empreendimento, tá certo? Então, vou dar um exemplo. O IFPE, a construção do IFPE. Então, a área diretamente afetada é onde está a edificação em si, tá? E aí a gente tem AID, AII, área de influência direta e área de influência indireta. A área de influência direta, ela é aquela área pertinho da área diretamente afetada. Só que é um pouco mais abrangente, mas ainda sofre os impactos diretos. Então, digamos assim, a ADA é a edificação em si, onde foi construído o prédio.
A área de influência direta abrange o terreno um pouco mais expandido, abrange ali até aquela rua ali, né? A rua que passa ali na frente do IF, seria a área de influência direta. Vai até ali Dona Diva, ainda é área de influência direta, tá? E a área de influência indireta, ela se localiza numa região um pouco mais afastada do empreendimento e ela recebe principalmente os impactos indiretos. São impactos menos significativos, né? Porém, ainda assim, são impactos que acontecem na região. Então, professor, existe um valor, uma distância, a partir de 500 metros de distância do empreendimento já é considerado área de influência indireta? Não existe, porque vai depender do grau dos impactos do teu empreendimento, tá? Então, o que sofre impacto direto é a área diretamente afetada e a área de influência direta. O que sofre os impactos indiretos é a área de influência indireta. Então, a distância onde essa área vai se localizar vai ser em função do tipo de impacto, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, continuar no exemplo do IF, o impacto ambiental ali do funcionamento do IF. Digamos assim, existe, né? À noite, a gente sabe, tem muitos alunos que vão de moto, vão de carro, né? Tem os ônibus, os transportes dos municípios, até os transportes particulares, né? Que o pessoal paga. Aí fica ali naquela rua, fica aquele monte de carro estacionado, aquele monte de ônibus, né? Então, veja, o pessoal que mora naquelas casas ali, tem 2 casas ali de frente ao IF. Então, aquela área ali, ela recebe o impacto direto da atividade do IF, né? Que é a atividade de educação, o funcionamento do IF impacta diretamente ali naquela área, tá? Naquele pessoal que mora ali naquelas casas, né? Porque fica lá zoada, um monte de carro parado na porta, então é um impacto direto ali neles. Agora, cheguei para morar aqui na cidade, né? Fui procurar casa para alugar. E aí todo mundo me cobrou mais caro porque eu era professora do IF. A valorização imobiliária, o aumento do valor dos aluguéis, embora não seja um impacto ambiental, mas é um impacto decorrente da existência do IF no município, tá? Então houve um aumento no valor dos imóveis, do aluguel dos imóveis. É um impacto direto decorrente da atividade de a gente ter aula lá? Não, é um impacto indireto. Então, nas regiões mais afastadas, tá? E só fazendo uma parte para a gente vai falar mais um pouquinho, mas só para não se confundir. Os impactos, quando a gente faz um estudo de impactos ambientais, a gente faz esse diagnóstico do meio físico, porém a gente faz o diagnóstico do meio biológico e do meio socioeconômico. Então, os impactos ambientais, eles englobam tanto os impactos sobre o meio físico, sobre o meio biológico, mas também os impactos sociais e econômicos e culturais também, tá certo? Então, esses impactos também entram no estudo de impactos ambientais. Porque se vocês lembrarem lá do nosso primeiro encontro, quando a gente fala de meio ambiente, a gente não está falando só de fauna e flora. A gente está falando dos seres humanos, de como a gente se relaciona com o nosso entorno, tá? Então, continuando aqui nas etapas do EIA, porque essa aula já está passando aí de 2 horas, né? Contempla o diagnóstico do meio biológico, né? Que envolve aí a questão de fauna e flora, com destaque às espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, e espécies raras e ameaçadas de extinção, tá? Então, são espécies que devem ser priorizadas na hora de se realizar o diagnóstico ambiental do meio biológico. E no diagnóstico do meio socioeconômico, é importante destacar o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, presença de sítios históricos, de sítios arqueológicos, de monumentos, tá? E principalmente as relações de dependência entre a sociedade, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Um exemplo rapidinho, eu dou muito exemplo e demoro muito dando exemplo, mas assim, houve um projeto há alguns anos atrás, acho que 2012, projeto de engorda da faixa de areia na praia de Candeias, Boa Viagem, até Paulista, tá? E aí, para poder fazer
engorda de areia, eles iam retirar a areia do fundo do mar para colocar areia na praia. Eles iam aterrar o mar, né? Iam aterrar o mar com o quê? Com areia que eles iam tirar de uma jazida de areia no alto mar, tá certo? Porém, né, a retirada dessa areia lá no alto mar ia afetar a relação de dependência entre a sociedade local, o recurso ambiental e a potencial utilização futura desses recursos. Por quê? Existia uma comunidade que vivia da pesca e a retirada dessa areia ia interferir na pesca no futuro, né? Porque quando você retira a areia do fundo, a areia do fundo não vai fazer nada, vai. Ali existe toda uma comunidade de fitoplâncton, né, de bentons, né, aquela comunidade aderida ali que serve de alimento para os peixes, e se você retira essa comunidade, os peixes vão sumir dali, e aí o pessoal que pescava ali não vai mais poder pescar, tá bom? Só um exemplo. Segunda etapa, justamente a parte da avaliação de impactos ambientais em si, tá certo? Então, na análise dos impactos ambientais do projeto, vai se identificar os impactos, prever a magnitude e interpretar, né, esses impactos relevantes. Principalmente dizendo se eles são positivos ou negativos, se eles são diretos, né, atinge diretamente, ou se são impactos indiretos decorrentes da atividade, que não tem necessariamente a ver com a atividade fim da empresa. Se são imediatos, né, a questão do tempo, quanto tempo dura esse impacto, né? Se ele é temporário, se ele é permanente, o grau de reversibilidade, as propriedades cumulativas e cinéticas e a questão dos ônus e benefícios sociais. Então, de novo, quando a gente fala de impactos ambientais, tem que entrar também a questão dos ônus e benefícios sociais. Mais um exemplozinho. Transposição do Rio São Francisco. Transposição do Rio São Francisco, minha gente, se você for olhar só os impactos ambientais, ela não era para ter sido feita, tá certo? Por quê? A importância, né, e a quantidade de impactos ambientais negativos é muito grande, tá certo? Porém, os benefícios sociais, eles ultrapassam, né, esses impactos ambientais, ultrapassam a magnitude dos impactos ambientais, tá? E aí, são vários métodos que se usa para avaliar. O que é mais importante? É mais importante a gente garantir água para toda a região do semiárido ou é mais importante a gente preservar uma determinada espécie que vai ser afetada se a gente fizer a transposição? Então, isso é que é avaliar os impactos, tá? Terceira etapa, a definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos. A gente só precisa corrigir o que é ruim. O que tá bom a gente deixa rolar, deixa acontecer naturalmente, tá certo? E aí, nas medidas mitigadoras, entram aí os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos. E a quarta etapa é a elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento, tá? E aí é preciso se indicar quais são os parâmetros que vão ser analisados. Aqui é monitoramento dos impactos, não é um parênteses, tá? Então, é importante analisar esses parâmetros. E aí o RIMA, a gente já falou dele, né? É o relatório do EIA que traz os principais tópicos para uma linguagem comum, para uma linguagem acessível, para que qualquer pessoa possa entender o que foi proposto ali naquele documento. Então, ele é um instrumento de divulgação, de discussão e de julgamento por parte dos envolvidos. E entenda aí, envolvidos, né? Quando a gente fala envolvidos, a gente tem envolvidos o empreendedor, temos envolvidos o órgão ambiental e temos envolvidos a sociedade do entorno, né? As pessoas que vivem ali no entorno de onde aquele empreendimento vai ser desenvolvido, tá? Então, essas são as pessoas envolvidas. Então, o RIMA também tem os seus elementos obrigatórios. Então, dentro do RIMA, de acordo com a resolução CONAMA, ele precisa trazer os objetivos e as justificativas do projeto, dizer, né, por que esse projeto ele vai ser está sendo elaborado, vai ser desenvolvido, descrever o projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, né, quais são as possibilidades de localização desse projeto, especificar tanto para a fase de construção quanto para a fase de operação
quais são as áreas de influência, as matérias-primas, a mão de obra necessárias, fontes de energia e tudo isso aqui, né? Todos os efluentes, emissões que serão gerados, tá certo? Tem que estar lá identificado. Tem que trazer uma síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental, da área de influência direta e indireta, diretamente afetada, né? E aí, nessa síntese, contemplando meio físico, meio biológico e meio socioeconômico, tá? Tem que estar descritos prováveis impactos ambientais de maneira acessível, né? Só ressaltando. E esses impactos ambientais, eles têm que estar descritos nas diversas fases do empreendimento. Quais são essas fases dos empreendimentos? São as fases, né? A parte de instalação, né? Quando ainda está sendo construído. A parte de operação do empreendimento, quando já está funcionando. E, se for o caso, inclusive, na parte de encerramento do empreendimento, né? Logicamente, ninguém faz um empreendimento para ser encerrado. Porém, alguns sim, como é o caso de aterros sanitários. Os aterros sanitários, eles são construídos para ter um tempo de vida útil, tá? Então, no caso de aterros, além da parte de implantação, que é a construção, digamos assim, a operação, enquanto ele está lá recebendo resíduos, também tem que contemplar a parte de encerramento, tá? Tem que contemplar qualidade ambiental futura da área que está sendo instalado o empreendimento, considerando todas as alternativas, inclusive a hipótese, né, de não ser implementado, tá? Então, muitas vezes, assim, não, se esse terreno ele ficar aí sem nenhum empreendimento, sem nenhum projeto, ele vai ficar sofrendo degradação. Às vezes é melhor ter um empreendimento do que não ter, mesmo com todos os impactos. Tem que descrever os efeitos esperados das medidas mitigadoras para os impactos negativos. Tem que contemplar também um programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. E, por fim, o estudo de impactos ambientais, ele vai recomendar quanto à alternativa mais favorável. Ou seja, lá no final do estudo de impactos ambientais, ele vai dizer, considerando todos os impactos negativos e positivos, as medidas mitigadoras, os benefícios e os prejuízos que vai trazer, a gente é favorável ou desfavorável à instalação do empreendimento. O EIA tem que, o RIMA tem que estar dizendo isso, tá certo? Por isso. Então, ele vai justificar porque ele é favorável, porque ele é desfavorável. Porém, devemos lembrar que sempre o RIMA vai ser favorável à instalação do empreendimento, visto que a realização do EIA-RIMA, ela é de responsabilidade do empreendedor, é ele quem está bancando. Então, você acha que eu vou contratar uma empresa para fazer um estudo de impactos ambientais e ela vai me dar um resultado? Eu vou pagar uma fortuna e ela vai me dizer que o meu empreendimento não é viável? Ela vai dizer que é viável, né? Quem pode dizer que não é viável é o órgão ambiental, mas o meu estudo que eu vou apresentar ao órgão vai dizer que o meu empreendimento é ótimo, maravilhoso e que vai ser top, tá bom? E aí, né, para a gente finalizar, o estudo de impacto ambiental, ele além de atender à legislação, né, que é a PNMA, ele deve obedecer às princesas diretrizes, né? Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados tanto na fase de implantação quanto na fase de operação da atividade, que é o processo efetivamente de avaliação de impactos ambientais. Existem várias técnicas, vários métodos para se avaliar os impactos ambientais. Deve definir os limites da área geográfica, que vai ser direta ou indiretamente afetada por esses impactos, né? E aí deve sempre considerar a bacia hidrográfica, tá? E deve levar em conta os planos e programas governamentais propostos e implantação na área de influência do projeto e a sua compatibilidade. Esses planos e programas governamentais existem, por exemplo, incentivos fiscais, definição de áreas prioritárias para restauração, para recuperação, zonas próprias para a instalação de determinados empreendimentos, como os distritos industriais. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá bom? Então, essa é a nossa conversa de hoje e a gente volta em breve.